eu quero tratar com vocês sobre um assunto importante, atual, necessário, visto que todos nós, em algum momento da nossa existência, vamos ter que enfrentar as tempestades da vida. Por que Deus permite que passemos por tempestades? Para tratar desse assunto que interessa a todos nós, porque eu acredito que você já enfrentou, ou quem sabe, está enfrentando uma tempestade, eu convido você a abrir aí mais uma vez o Evangelho de Mateus, agora no capítulo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. E se você puder, se coloque em pé, em reverência à santa palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, diz exatamente o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. E que o próprio Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós acabamos de cantar aqui que nós nos lançamos aos teus pés. E queremos agora, ó Pai, sermos instruídos pelo Senhor. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa encontrar morada, guarida em nosso coração. E que haja, ó Deus, edificação das nossas vidas, consolo da parte do Senhor para nós nessa noite. É a oração que fazemos, meu Deus, humildes, em o nome de Jesus, nosso poderoso Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. A vida cristã, muitas vezes, não se desenvolve em águas tranquilas, mas muitas vezes nós navegamos mares agitados e encapelados. As tempestades da vida estão por aí e chegam
para todos. Elas são inevitáveis, pois elas desabam sobre homens, sobre mulheres, ricos, pobres, doutores, analfabetos. O vento sopra com força, com ímpeto sobre a casa do prudente, do insensato, do crente e do incrédulo. Mais ainda, as tempestades da vida são imprevisíveis. De repente o tempo fecha. As tempestades chegam de súbito, sem aviso prévio, e colocam a nossa vida de ponta cabeça. Mas ainda, as tempestades da vida, tantas vezes, são incontroláveis. Elas fogem ao nosso controle. Elas são inadministráveis. Não temos, tantas vezes, capacidade nem força, não conseguimos, com os nossos recursos, com a nossa inteligência, com os nossos contatos, nos livrar dessa adversidade. Mas ainda, as tempestades da vida são também, grave isso, pedagógicas, porque elas sempre nos ensinam algumas lições. Então, se estamos passando por uma luta, por um vale, por uma prova, por uma tempestade, saiba que Deus tem um propósito nisso. Saiba que Deus quer ensinar alguma coisa a você. Saiba que Deus, Ele quer que aprendamos alguma coisa nessa adversidade. É na tempestade, meus amados irmãos, que aprendemos as maiores lições da nossa vida. É na tempestade que Deus trabalha por nós, em nós, e não contra nós. No texto que nós acabamos de ler aqui, os discípulos de Jesus, que eram gente como a gente, também foram colhidos por uma grande e terrível tempestade no Mar da Galileia. Nós vemos, meus amados irmãos, que esses discípulos também passaram por horas amargas e de muito desespero. E nessa passagem, meus irmãos, encontramos, em meio a essa tempestade, lições importantes, preciosas, para lidarmos com as tempestades que também desabam sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Desse modo, eu chamo mais alguns minutos da sua amável atenção para o seguinte tema: lições sobre as tempestades da vida. Lições sobre as tempestades da vida. Primeira lição: a obediência não nos isenta das tempestades. A obediência não nos isenta das tempestades. Veja só aí o versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Notem vocês, meus irmãos, que Jesus não pediu, não sugeriu, não aconselhou os discípulos a passar para o outro lado do mar.
mas Jesus compeliu. Em outras palavras, Jesus Cristo ordenou, mandou, obrigou aqueles discípulos a embarcar e atravessar para o outro lado. Os discípulos não tinham opção aqui. Deveriam obedecer. E ao obedecerem, vejam só vocês, eles foram empurrados para o miolo, para o epicentro de uma avassaladora tempestade. Então veja que muitas vezes na nossa vida nós passamos por tempestades, não é porque desobedecemos a Deus. Não. Mesmo você levando uma vida de obediência a Deus, você pode cair no miolo de uma tempestade. Esse texto mostra para nós, meus amados irmãos, que o fato de sermos discípulos de Jesus, de levarmos uma vida de obediência às ordens de Jesus, isso não nos isenta de enfrentarmos mares revoltos, ventos contrários, terríveis tempestades na vida. Importante saber, irmãos, que nem sempre o mar vai estar calmo na nossa vida. Importante saber, meus amados irmãos, que mesmo andando com Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo levando uma vida de obediência a Cristo, podemos ser atingidos por vultosas tempestades. O desemprego, a chegada de uma doença grave, a perda de um ente querido, a crise no casamento, a solidão, a dificuldade financeira, tudo isso e tantas outras adversidades desse mundo estamos sujeitos a passar. E Jesus avisou: no mundo passais por aflições, mas esmoreça, desista, jogue a toalha? Não. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Então, não fique desanimado não, por causa da tempestade que passa sobre a tua vida. Ela passa. Ela vai passar. A tempestade pode ter pego você de surpresa. A tempestade pode ser inesperada para você, mas não é inesperada para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. As tempestades podem estar fora do seu controle, mas não está fora do controle daquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Você agora pode não entender a razão do problema. Você pode agora não entender a razão dessa tempestade, porque você é crente, porque você vem na igreja, porque você obedece a Deus. Mas eu quero dizer para você que essa tempestade, ela é um instrumento pedagógico de Deus para você, a fim de que você possa atingir níveis mais altos de relacionamento com Deus. Em outras palavras, na nossa vida, na vida do crente, a tempestade não vem para te destruir, mas ela vem para que você possa evoluir na sua vida com Deus. A tempestade na vida do crente, preste atenção nisso, não é para o mal, mas para o bem. Aliás, a Bíblia vai dizer que todas as coisas, inclusive as tempestades, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foi por causa de uma tempestade que Jonas, o profeta Jonas, voltou a fazer
a vontade de Deus. Foi por causa de uma tempestade que os discípulos aqui adoraram a Jesus e reconheceram que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Segunda lição sobre as tempestades da vida. O Senhor não é indiferente às nossas tempestades. O Senhor não é indiferente às nossas tempestades. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. A Bíblia diz, meus irmãos, precisamente lá no Evangelho de Marcos, que Jesus Cristo, no auge do seu ministério, cercado pelas multidões, ele não tinha tempo para comer, mas ele sempre teve tempo para orar. Jesus priorizou a oração na sua vida. Jesus foi um homem de oração. E aqui no nosso texto, Jesus subiu ao monte para orar pelos seus discípulos que estavam em apuros, no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade. No texto paralelo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48, é dito ainda que Jesus Cristo, do alto do monte, ele tinha visão do mar. Do alto do monte, ele vê, ele enxerga os seus discípulos, e a palavra lá é em dificuldade, no meio do mar, remando contra a maré. Isso mostra, irmãos, que Jesus Cristo não é insensível, não é indiferente aos dramas, às lutas, às tempestades que assolam a vida dos seus discípulos. Mas Ele vê, Ele sabe, Ele conhece a angústia, o desespero, a dificuldade dos seus discípulos, e Ele então sobe ao monte para orar por eles. Interessante notar ainda, que lá no passado, Jesus Cristo estava no monte orando por eles. E agora, diz a Bíblia, que Jesus está no céu, à direita de Deus, e também intercede por nós. O seu problema não está oculto aos olhos de Jesus Cristo. Ele sabe a dor que você sente. Ele vê as lágrimas que escorrem do seu rosto. Ele sabe que você está enfrentando uma tempestade na sua vida. E a Bíblia mostra aqui, precisamente lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, que os olhos de Jesus Cristo estão postos nos seus discípulos, naqueles que são dele. Ou seja, os olhos de Jesus estão fitados em você. Ele sabe onde você está, o que você precisa, o que você necessita. Ele não é alheio, ausente. Ele conhece. E a Bíblia vai dizer algo maravilhoso, que Jesus Cristo se compadece de nós e intercede por nós. Então, acalme seu coração. Descansa em Deus. O Senhor não é indiferente à nossa luta, às nossas tempestades. Como o nosso grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, e como o nosso advogado junto ao Pai, Ele zela por você, pela sua causa, e intercede por nós.
E por fim, meus irmãos, a terceira e última lição sobre as tempestades da vida. Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades. Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Há um conhecido ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Eu quero dizer para você que está aí com um problema sério, grave, crônico, que se arrasta por semanas, por meses, quem sabe até por anos, e você ora, e você jejua, e você clama, e Deus parece não escutar. O problema não se resolve, a tempestade não cessa, a bonança não chega. Preste atenção. Não desanime, mas tenha de bom ânimo, porque essa passagem nos dá a lição de que Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades. Ainda que na quarta vigília da noite, ainda que na última hora, ainda que aos 45 minutos do segundo tempo, mas Ele vem, Ele é fiel, Ele não nos abandona, jamais. Esse é o nosso Deus, Ele sempre vem ao nosso encontro nas tempestades. Quando você diz, não tem mais jeito, não tem mais solução, é o fim, você olha no horizonte, e lá vem Ele, caminhando por sobre as ondas, por sobre a tempestade, para salvar você. Importante saber ainda, irmãos, que Jesus vem ao nosso encontro, não quando desejamos, mas quando necessitamos. Precisamos entender, meus amados irmãos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele vem ao nosso encontro, não do nosso jeito, não da nossa forma, mas tudo Ele faz conforme o conselho da sua vontade. E mais, importante também saber que muitas vezes o socorro de Deus, os livramentos de Deus, não são livramentos do problema, mas no problema. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova dos leões. Pedro não foi livre da prisão, mas na prisão. E Jesus não salvou os seus discípulos da tempestade, mas na tempestade. Há momentos, portanto, que Deus, meus irmãos, não nos livra da morte, mas na morte, libertando-nos da doença, da dor, do sofrimento, para estarmos com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, não se desespere, acalme seu coração, porque Jesus sempre vem. Ele sempre vem ao nosso encontro das tempestades da vida.
sossega a tua alma, pois Jesus virá. Jesus virá ainda ao teu encontro para te socorrer dessa tempestade que se abate sobre a sua vida. Ele vem, ainda que na quarta vigília da noite, mas Ele vem, Ele é fiel. Ele é fiel. E a Bíblia vai dizer ainda que Ele é socorro bem presente na nossa tribulação. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo ainda duas coisas muito importantes. Primeiro, o texto diz que Jesus veio ao encontro dos seus discípulos, andando, caminhando por sobre as ondas. E isso para mostrar que aquilo que ameaçava os discípulos estava literalmente debaixo dos seus pés. Jesus é soberano. Jesus Cristo é maior do que os nossos problemas. A situação pode estar fora do seu controle, mas não está fora do controle do Senhor Jesus Cristo. Ele anda por sobre as ondas, Ele anda sobre a tempestade. Ele é maior do que tudo, inclusive dos nossos problemas. Segundo, o profeta Naum, lá no seu livro, ele disse o seguinte: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar na vida dos seus discípulos. Ele não apenas anda sobre a tempestade, mas faz dela a estrada para acessar a nossa vida. Muitas e muitas vezes, a dor, a angústia, o problema, o sofrimento é a porta de entrada de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. O nosso Deus se utiliza, meus irmãos, até dos nossos problemas para se aproximar de nós. É curioso perceber que mais pessoas se encontraram com Jesus nas noites escuras da alma do que nas manhãs radiosas de felicidade. As mais ricas experiências com Deus são vividas nas tempestades. É na tempestade que nós vemos quão grande e quão poderoso Ele é. Com certeza, meus irmãos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Eles são mais elevados e excelentes do que os nossos. Que Deus nos abençoe e aplique no nosso coração essas lições sobre as tempestades da vida. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e nós, nesse instante, vamos orar por você. Eu queria saber aqui nessa noite se há alguém que está vivendo aí algum drama, alguma tempestade, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Você pode levantar a sua mão que eu quero orar por você. Vamos orar? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos orar. Mais alguém? Mais alguém? Muito bem. Eu queria que essas pessoas viessem à frente, por gentileza. Jesus Cristo, como nós vimos aqui na sua palavra, que a verdade não pode mentir. Ele conhece, Ele sabe, Ele vê o seu sofrimento, a sua tempestade. E Ele vai vir. Ainda que na quarta vigília. Mas Ele sempre vem. Então, acalme o seu coração
Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra, Senhor, nos consola. Na nossa angústia, é a Tua palavra que nos dá esperança. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica passagem, onde nós vemos, ó Deus, que as tempestades na nossa vida não são para nos destruir, mas é para a gente evoluir. É para a gente, ó Deus, ter maior intimidade com o Senhor e vermos na nossa vida o poder que o Senhor tem. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a esperar confiantemente no Senhor, pela Tua chegada, pela Tua vinda, para acalmar, ó Deus, esse turbilhão que se abate, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida desses irmãos que estão aqui à frente. O Senhor, ó Deus, sabe, o Senhor vê, o Senhor conhece o que esses irmãos estão passando, lidando, sofrendo, a sua angústia, a sua dor, o seu sonho, o objetivo. Ó Deus, eles têm orado, Senhor, eles têm buscado, Senhor, eles têm obedecido ao Senhor. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor mantenha o ânimo e a fé desses irmãos para aguardarem a grande bênção que o Senhor ainda vai trazer para eles. Traz, ó Deus, no coração desses irmãos que estão aí atribulados, a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Que esses irmãos, ó Deus, possam sair daqui hoje, felizes, apesar da dor, sabendo que o Senhor está no céu, intercedendo por eles, rogando junto ao Pai por eles, e que eles tenham, ó Deus, essa esperança viva, de que logo o Senhor virá para nos salvar dessa tempestade e nos conduzir a um porto seguro. Ó Deus, abençoa a vida desses nossos irmãos. E que logo e em breve, ó Deus, nós possamos ouvir aqui o testemunho dessas pessoas, do milagre, da bênção, da salvação, da intervenção do Senhor na vida deles. E como os discípulos, que nós possamos, ó Deus, Te adorar e dizer, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ó Deus, essa é a nossa oração. Cuida de nós na nossa tempestade. É o que pedimos em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Podeis assentar. E agora, meus irmãos e irmãs, ide em paz. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, consolação e sustentação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje, aqui agora e para sempre. Amém.